Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu ainda me encontro no livro aos Efésios, o capítulo 3, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu sei que a palavra muitas vezes está sendo repetida. Alguns tempos atrás eu já preguei, mas Deus, eu creio que é Deus que está me incomodando, está sempre trazendo à memória a sua palavra, que a sua palavra ela tem repetição, né? Nós temos que estar sempre meditando nela. Mas eu já preguei isso outro dia, mas a palavra ela vivifica, o Espírito de Deus vivifica a palavra. Então, Efésios 3, o versículo 4 em diante. Pelo que quando ledes, podeis receber a minha compreensão do ministério de Cristo, era Paulo, né? O qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então ele diz assim, olha, todos têm que saber que os gentios também, que somos nós, né? Antes Cristo veio somente para o povo de Israel, só para os judeus, né? Antes ele veio só para aquele povo, mas eles recusaram, né? Não aceitaram. A luz no mundo veio no mundo, né? A luz de Deus veio ao mundo e eles não aceitaram, como disse João. Então Paulo veio aqui e disse, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro. Ele dizendo, eu fui feito ministro para o dom da graça de Deus, que me foi dada, segundo a operação do seu poder. Paulo dizendo aqui, olha, eu fui feito ministro do Evangelho, né, pelo poder de Deus, para passar também essa tão grande riqueza, esse tão grande, maravilhoso concerto, né, Evangelho, aliança, chama o que quiser, de Deus com Cristo para com os homens, né? Ele tinha que falar não só para o judeu, porque não tinha mais a quem falar, que ninguém queria mais saber. Alguns se converteram, outros não, mas ele disse, eu fui chamado por Deus e por Cristo para ser ministro, né, dessa tão grande riqueza do Evangelho, né, para também com como se diz, os gentios, que somos nós. Todas as nações são gentios, não são os judeus, são gentios para Deus, né? E hoje não somos mais, nós somos hoje chamados filhos de Deus por Cristo Jesus, né? A mim, o mínimo de todos os santos, a mim foi dado esta graça, era Paulo falando, anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então ele disse, a mim foi dado, né, esse poder de pregar para os gentios, né, as riquezas incompreensíveis que tem em Cristo, as riquezas espirituais e logo mais também as materiais em Cristo. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Muitos já pensam, quando vê esse versículo, diz, eu vou ser rica, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, porque ele veio para que eu tivesse vida e vida abundante. Já só pensam só na matéria, né? Riquezas e honra aqui na terra. Mas quando sai o fôlego de vida, o oxigênio se acaba, né? Que vai lá para debaixo da terra, para os bichos comer, não valeu de nada. Então ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então nós temos sim que buscar primeiramente o reino de Deus, né, e a sua justiça. Paulo diz, anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis
incompreensíveis de Cristo. Nós temos tanta riqueza em Cristo que ninguém pode compreender, incompreensíveis, né? Se vivermos em Cristo, ele disse: as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem nas minhas palavras, pedirão tudo o que quiser e será feito. Repreenderão o mal e o mal tem que sair, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos esteve oculto em Deus. Quer dizer, as grandezas maravilhosas de Deus. Deus tem cada coisa encoberta para o homem, para o ser humano, que se o homem, o ser humano todo se convertesse ao Todo-Poderoso, esse mundo não seria mundo, seria um jardim. O jardim do Éden ia ser o mundo inteiro, o jardim do Éden, nada ia faltar. Por isso que Davi disse: se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor verdadeiramente for o nosso pastor, nada nos faltará. Isso é a verdade. Mas as pessoas não querem saber, né? As riquezas de Deus ocultas, que tudo criou, né? Deus, que tudo criou para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ele criou para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja concedida dos principados e potestades nos céus. Toda a multiforme de sabedoria Deus tem para nos abençoar. Deus tem a multiforme de sabedoria de nos abençoar, de sermos cientistas, né? Para descobrir todo tipo de doença, de remédio, né? Todos esses laboratoriais, todas essas coisas, né? Ele nos dá esse poder. Tem muita multiforme, multiforme que são muitas formas, né? Graça de Deus, sabedoria de Deus para com os seres humanos, para com os homens. Tudo que tem nesse mundo, toda a tecnologia que está avançada do jeito que está avançada, Deus que deu o entendimento, é Deus que faz. O grande sábio Salomão, o único mais sábio do mundo, como é dito até hoje, né? Ele mesmo disse: olha, quando eu vi que tudo já foi feito nos séculos passados, tudo que eu criei já foi criado, tudo que eu fiz já tinha sido feito, ele entrou em depressão. O sábio Salomão, se sentindo o máximo, já tinha sido feito por outras pessoas nos outros séculos, né? Ele é do século, nem de Jesus, da época de Jesus, é bem para trás de Jesus, é lá dos 5.000 anos atrás, não sei quantos mil anos atrás, que Salomão foi o segundo rei, o terceiro rei de Israel. E ele disse: olha, quando eu vejo que tudo o que eu fiz não vale nada, tudo o que eu fiz já tinham feito, e ele morreu assim em depressão, porque pensava que ele tinha feito muita coisa. Deus é quem faz todas as coisas, e ele dá para quem ele quer. Ele levantou naquele século Salomão, mas ele já tinha levantado outros, não está escrito, mas Salomão descobriu isso. Aí ele vai e não escreve quem foi os outros sábios, que ele não é besta, né? Salomão não ia aqui dizer: olha, o outro sábio foi assim, foi assim. Não, que ele queria ser o sábio chamado sábio, mas diz a Bíblia que ele foi o maior sábio, né? Mas ele tinha descoberto que todos já tinham feito antes dele, né? Então Deus dá a multiforme de sabedoria ao ser humano, né? E seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno apóstolo que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé. Então Deus nos deu acesso.
a multiforma de sabedoria em Cristo, o eterno propósito, né? Ele nos deu uma eterna salvação. Ele nos deu Cristo. Cristo é a nossa eterna salvação. E com Ele nos deu multiforma de sabedoria. Portanto, não pensem que crente é ser burro, é ser besta. Não. Quem é crente é sábio, né? Quem é crente sábio é. Porque Deus abre o entendimento do ser humano como nós nunca sabíamos que existia, como abrir, que nós não podemos abrir o nosso entendimento. Só Deus pode. Só Deus pode. Os que não buscam a leitura, os que não buscam a se envolver com a palavra de Deus, os que só escutam o que o pastor ou os pregadores falam ali e vão embora, não querem, se acomodam, muitos só querem para ele mesmo, só vão mesmo para ele, né? Que eu acho que isso aí já é uma avareza, não sei, que Deus me perdoe se eu já estou pecando, já estou julgando, né? Uns não têm assim, não têm vontades, vão e são só para eles, só para a sua salvação, amém, glória a Deus, aleluia. Mas outros que se esforçam, Deus disse: eu socorri um que foi mais esforçado, né? Deus gosta de esforço, Deus gosta de pessoas que vai, ainda que levante gigantes, como foi aquele povo de Israel, quando Moisés mandou, né, aqueles 12 homens ali, olhar a terra prometida, sondar a terra prometida, que 10 voltaram dizendo que a terra era muito boa. Sim, os cachos de uva eram do tamanho de um homem, 2 homens que andavam com os cachos de uva, mas porém lá tem gigante, tem muita gente forte, mais forte do que nós. Aqueles 10 homens, eles não entraram na terra prometida, mas Josué e Caleb, que disseram: vai dar tudo certo, nós vamos entrar porque Deus é conosco, nós vamos entrar na terra. Esses 2 homens entraram na terra prometida. Então, o que eu digo: esforçai-vos e tende bom ânimo, né? Jesus mesmo disse: eu venci o mundo e vós vencereis. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Quer dizer, não desfalecemos, não podemos desfalecer de momento algum. Ainda que haja gigante, ainda que haja trevas densas, ainda que levante terremotos, maremotos, então somente creia, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o dono do mar, dono da terra, que dá o terremoto. Ele é dono do vento, né? Ele é o dono de tudo. Portanto, vamos crer e vamos nos fortalecer em qualquer tribulação que vier na nossa vida. Não vamos recuar, não vamos recuar, porque aquele que recua, Deus não se alegra nele. Alegrai-vos do Senhor, que Ele fará o desejo do vosso coração. Amém? E assim me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento humano.